Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! Ai, gente, eu tô tão feliz, isso é um sonho de muitos anos e Deus foi trabalhando de uma forma tão especial. Eu tô aqui com uma pessoa muito amada, que é a Adri, uma mãe do coração, uma intercessora, alguém que entrou na minha vida de uma forma muito extraordinária e eu sou muito feliz por ela ser uma pessoa que chegou chegando. E eu queria muito agradecer a você que tá aqui com a gente e dizer que a gente tem uma parceira desse canal, que eu tô muito feliz, que é a Aline. A Aline é a dona da Damantini. Essas lojas de joias, essas joias que eu estou usando aqui, ó, para brilhantar a minha beleza, são todas da Damantini. Você que é mulher, que precisa, assim, ó, dar um tchan no seu look, você vai usar a Damantini. E você que é marido, precisa dar um presente para sua esposa, você vai falar com a Damantini também. E por que eu falo dela? Porque ela vai elevar sua autoestima. Então eu vou deixar o link da loja aqui dela para vocês entrarem, porque ela é uma parceira e uma amada assim do meu coração. E agora vamos lá, vou apresentar para vocês a Adri. Adri, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É uma resposta de oração, é quase mistura, né, de resposta de oração com sonho realizado. É como se eu pudesse estar vendo. Eu lembro de quando, antes ainda de começar todo o teu processo com fotografia, com tudo, eu já dizia que você tem jeito pra isso. Lembra que eu falava assim, você tem jeito? E eu tava tipo assim, juntando meus caquinhos da minha vida. Você tem jeito com as coisas com a internet. E a gente nem podia imaginar que lá na frente as coisas iam acontecer dessa forma. Às vezes, quando a gente tá num turbilhão de coisas, a gente não consegue imaginar o que Deus tem lá na frente, né? E eu acho até que se Deus mostra, a gente não... Não, a gente foge. É tipo assim, eu só acredito vendo. Eu vejo, não acredito. Mas é tão bom poder ver com os meus olhos exatamente isso. Ver no que você está se transformando, a mulher, a mãe, a profissional, e assim, acima de qualquer coisa, a filha. A filha, essa Duda é a Duda que está sendo uma filha que está manifestando a glória do Pai nessa terra. E Adri, eu queria primeiro que você me falasse uma coisa. Vamos lá. Quem era a Adri? Tenta simplificar, assim, existe uma dificuldade de não simplificar, porque ela gosta de falar e é uma bênção ouvir ela. E você vai falar pra gente o que te move. Quem é e o que te move. Tá, então vamos lá. Eu vou falar quem eu era. Primeiro, quem eu era. Eu era uma vítima. Eu era uma vítima das circunstâncias, eu me acreditava uma vítima das pessoas, eu era uma vítima do meu olhar, eu era uma vítima daquilo que eu declarava. Isso é muito importante a gente citar, sabe? Porque com os meus lábios eu acabava construindo não só uma realidade entre aspas, né? Eu construía um cenário ao meu redor, mas com os meus lábios eu também destruía um cenário interior que o meu pai já tinha feito, ele já tinha falado ao meu respeito, mas com aquilo que eu declarava, eu distorcia a identidade original que ele tinha me dado. Então, eu literalmente era uma vítima. E as coisas foram mudando. Você perguntou assim, quem eu era e o que te move agora. O que me move agora. Então, antes de falar do que me move agora, eu vou tentar trazer um pouco de como foi esse processo, porque foi um processo, né? E vejam, eu não podia entender o quanto a minha vida era afetada por isso, né? Eu já estava na casa do Senhor, eu já caminhava com Jesus, eu era uma conhecedora da palavra, profundamente conhecedora, estudiosa, sabe aquelas coisas assim, eu era crente de carteirinha, tudo bonitinho, mas eu olhava ao redor da minha vida e eu não via frutos. Eu simplesmente não via frutos. E eu lembro muito bem que eu orava por isso. Eu falava, Senhor, por favor, eu preciso identificar frutos na minha vida. Porque a palavra diz, né, pelos frutos se conhecereis a árvore. Né? E eu ficava observando, eu falava assim, gente, eu não vejo fruto na minha vida, não vejo fruto na minha vida financeira, não vejo na minha família. E por que eu tô fazendo? Eu dizia assim, Deus, eu tô fazendo tudo tão direitinho. Eu jejuo, eu leio a palavra, eu oro. Eu tô batendo ponto, sabe aquele checklist do crente, assim, tradicional? Eu fazia tudo e a minha vida era um desespero de causa, sabe? E muitas vezes eu, inclusive, ouvi de pessoas que não eram cristãs, assim, tipo, pra que eu vou, né? Pra que eu vou viver nesse universo, para que eu vou aceitar Jesus e viver sofrendo desse jeito, e viver como essa vítima, e aquilo me confrontava de uma forma tão forte, e muitas vezes
eu estava sorrindo e eu ia pro meu quarto chorar escondido, porque eu não podia nem chorar e nem ser vulnerável, eu não podia demonstrar minha dor, porque assim, né, eis que tudo, né, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, mas não estava tudo indo bem. E é horrível quando a gente se põe nesse lugar de vítima, né? Porque daí a gente não consegue mostrar para as pessoas o que é o amor de Jesus. O amor de Jesus te tira desse lugar. Nas últimas terapias que eu fiz, a minha psicóloga, ela falava que eu era a prefeita de A Coitadolândia. É bem isso. Porque eu falava, ai, mas aconteceu isso, Emily. Daí ela falava assim, fala, prefeita da Coitadolândia, chora minha de novo, vai, vítima. Bem isso. E daí na hora que eu colocava pra fora o que eu tava falando, que eu percebi o que eu tava falando, eu falava, nossa, realmente, chega a ser ridículo, assim, o que eu tô fazendo e o que eu tô falando. E a gente vira o coitado, né, a coitadinha, ela tá sempre contando uma historinha pra si mesma e pros outros, relacionada a esse sofrimento, e tá sempre terceirizando, isso é muito importante, terceirizando a culpa e a responsabilidade. Então, uma das principais coisas que fizeram a diferença nesse meu processo foi entender a minha autorresponsabilidade, a minha parcela. Porque aí entra uma outra questão também. Como cristã, e a gente é ensinado a fazer dessa forma, quem nunca, né? Eu vou falar a frase que todo mundo já ouviu falar e que todo mundo repetiu. Se Deus quiser. Então, eu era a pessoa que dizia assim, se Deus quiser, eu vou fazer a viagem, vou para as nações. Se Deus quiser, eu vou abrir a minha confeitaria. Se Deus quiser, vai acontecer tal coisa. Se Deus quiser, o meu casamento vai ser restaurado. Se Deus quiser isso. E eu não fazia nada. E se Deus te falava alguma coisa, tu ainda não, eu vou pedir uma confirmação. Eu vou fazer mais um jejum de 20 dias. Na verdade, isso não é se Deus me fala, porque Ele falava. Né? Ele falava sobre isso. Acreditava. Só que não era nem não acreditar, porque assim, ó, as palavras são liberadas, a palavra do Senhor, a própria Bíblia, ela já está cheia das promessas, ela já carrega tudo aquilo que Deus tem para mim, e Deus já liberou. A questão não a gente precisa entender muito isso, aquilo que Deus liberou já está liberado. O que falta pra gente? É acessar esse lugar. E como que a gente acessa esse lugar? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não é as coisas que se veem. Então eu tenho que caminhar, a minha resposta à palavra de Deus, ela tem que ser baseada naquilo que eu ainda não estou enxergando. Então, se eu recebi a palavra que eu ia para as nações, quais são de que maneira eu posso caminhar em concordância com isso? Qual é a parte humana que eu tenho que fazer? É tirar meu passaporte. Porque assim, ó, se eu tenho uma palavra para as nações, mas se eu finco o pé, não, porque então Deus tem que fazer tudo e eu não vou nem tirar meu passaporte, existe a parte humana da situação. Eu não vou acessar, a não ser que eu já ouvi testemunhos de pessoas que se viram de repente num aeroporto em outro lugar, eu já ouvi testemunho assim, mas isso não é sempre, né? Não é sempre, não é usual. Então eu tenho que fazer a minha parte com relação a isso. Então, se eu tenho um chamado para as nações, eu vou caminhar em concordância, cara, eu vou fazer o meu passaporte, eu vou estudar línguas, eu vou conhecer um pouco mais do local para onde, de repente, Deus está falando, orar por esse lugar. Mas tu saiu desse lugar, eu digo, não, sozinho a gente nunca sai assim, mas tu pediu ajuda para algumas pessoas, foi tipo assim, eu vou jejuar e eu vou pedir para o Senhor trazer clareza das escolhas que eu tô fazendo, ou foi um conjunto de tudo? Foi um conjunto eu pedi de tudo. Ajuda, foi um pouco de tudo. Entendi que eu precisava mudar. Começou quando a minha vida ruiu inteira. Sabe, Jó? Uhum. Foi a história de Jó. Eu fiquei sem emprego, sem casamento, sem tudo. E eu não tinha nada além do meu quarto. E Jesus. Porque então, de tudo, né? Só que é difícil pra gente entender. É tudo. Ainda bem que a gente tem só ele, mas é difícil. Essa é a suficiência dele. Uhum. Porque ele é suficiente para resgatar todo o processo, ele é suficiente para me transformar, ele é suficiente para me libertar, ele é suficiente para me curar. E aí é muito difícil, né? Porque eu tô falando assim, tem a parte humana. Então essa é uma parte. Só que ao mesmo tempo eu tô dizendo, ele é suficiente. E a gente precisa entender, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que a gente tem que passar por esse caminho.
E para passar por esse caminho, a gente tem que entender, e essa foi a grande chave, ou a grande virada de chave, porque foi um processo, mas primeiro eu precisei entender algumas coisas, mas a grande virada de chave mesmo, assim, que eu posso dizer que teve algo específico, foi o dia que eu escutei uma frase que dizia assim: a gente não é somente, a vida cristã não é somente crer em Jesus, mas é crer como Jesus. Sabe aquelas frases que alugam o triplex na cabeça da gente? Assim, ela alugou, não foi um triplex, foi uma fazenda toda na minha cabeça. E é uma frase simples. Só que ela foi se desdobrando. Tá, tudo bem, eu entendi. Ou entendi ou não entendi? Então, o que é crer como Jesus? E eu comecei a orar a partir desse lugar, porque até então eu era aquela pessoa que dava respostas prontas, sabe? Assim, ai, Jesus te ama, né? Vai dar tudo certo, né? Todas as coisas cooperam, mas eu não acreditava verdadeiramente nisso. E é muito difícil a gente assumir que não acredita, sabe? E eu lembro que uma vez eu fui ministrar numa igreja e eu lembro direitinho da experiência que foi. Eu me preparei toda a palavra e toda aquela parte, né, exegese, apologética, toda aquela situação. E na hora que eu fui orar por isso, Deus falou comigo assim: você realmente crê nisso que você vai trazer? Meu Deus. Você está falando de um Deus de milagres e maravilhas, você está falando de um Deus que restaura, de um Deus que cura, mas você crê realmente que uma pessoa pode ser transformada? E na época eu estava passando por uma situação muito específica relacionada a isso. Você crê realmente na cura? Você crê realmente que mortos possam ressuscitar? E daí Deus me perguntou assim: você já orou por algum morto ressuscitar? Para algum morto ressuscitar? Nossa. E eu falei assim: meu Deus, eu fui em alguns velórios na vida e eu nunca nem ousei pensar nisso. Mas então isso está em contrapartida com essa questão. E como os próprios testemunhos, que são muitos testemunhos relacionados a isso, mas eu vou trazer alguns específicos que foram os mais marcantes para mim, que quando eu tinha a promessa das nações, eu tinha recebido muitas palavras, mas na época eu não tinha condição de ir para a esquina direito, sabe? Nem de pegar um ônibus, a questão era difícil nesse nível. E assim, eu ouvia a palavra de nações e aquilo parecia a coisa mais improvável da minha existência, assim, sabe? Tipo, tá, então Jesus vai entrar pela porta com a passagem na mão e eu vou viajar. Eu acho que Deus deve ter tido a mesma reação que eu dei. Tipo assim, agora que eu sei que, tipo, né, aconteceu, exatamente. Eu, tipo, coitada, olha só, tipo, ela achava que a vida dela era aquilo ali. Não, eu não tinha perspectiva, eu não conseguia enxergar isso. E assim, as minhas limitações humanas, a minha linha de raciocínio, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque eu sou neurocientista também, então eu comecei a estudar o cérebro e como é a estrutura do pensamento, como é que se forma o pensamento. E nós nos baseamos, nós somos muito racionais e muito lógicos. E a nossa cultura é muito grega. Né? Então, a gente se baseia na lógica. Né? Só que nós vivemos a partir de algo que é divino. Então, não tem como aplicar a lógica humana, a lógica grega, naquilo que é divino. Porque assim, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não tem um postulado para comprovar. Senão, não é fé. Se eu faço uma viagem montando uma planilha de Excel e guardando R$100 por mês e no final daquilo lá, é o homem. É legal, show de bola, não tô incentivando as pessoas a não fazerem isso. Mas isso é humano, né? Você estudar para passar no vestibular é humano. Fazer uma faculdade, né, é humano. Mas quando você não tem condição nenhuma, quando você não tem perspectiva nenhuma e a coisa acontece, quem é glorificado? É Deus. Você no seu quarto. E nós vivemos a partir de algo que é divino. Então eu tinha essa promessa das nações e as coisas não aconteciam. Daí eu resolvi, fiz o meu passaporte, esse é um outro testemunho que de repente já fica para um outro podcast, e foi sobrenatural o testemunho mesmo, foi sobrenatural mesmo. Daí assim, passaporte pronto, falei, viajo amanhã, né? Amanhã vai aparecer a tal da viagem para as nações, e a coisa não vinha, acabou que realmente aconteceu e eu ganhei uma viagem. Aí eu ganhei a viagem marcada, tudo certinho, entra a pandemia. Nossa. 14 dias depois. Ou melhor, a pandemia começou a acontecer 14 dias antes da minha viagem. E eu pirei.
Surtei, porque no começo nem tanto, porque parecia que ia durar uma semana, né? Só que depois daqueles 15 dias que falaram, a coisa foi aumentando, e daí a viagem foi cancelada umas 2, 3 vezes, até que a companhia devolveu o dinheiro, né? Não era mais o vale viagem, ela devolveu o dinheiro, e eu ganhei a viagem de uma pessoa. Então, qual era o meu medo? Falei, essa pessoa não vai me dar de novo. O dinheiro voltou para a conta dela, depois de uma pandemia, de uma série de despesas, uma série de coisas, não vai ter espaço para isso, né? E aí eu entrei em crise e falei, Deus, mas por quê? Jesus, eu dizia assim, Jesus está voltando, porque a gente teve a época da pandemia que a gente achou que Jesus estava voltando naquele momento, né? Jesus está voltando e eu nem viajei, então por que o Senhor me prometeu que eu ia viajar? Eu quero que Jesus volte, né? Ora Maranata, vem Senhor Jesus, mas eu precisava ter desenvolvido isso no meu coração, e aí fiz aquele drama, né? A coitadolândia mesmo, né? Tipo, Senhor, vida aos céus, por que eu precisava passar por isso? Era só bem falar... na minha vez. Bem na minha vez, bem isso, bem na minha vez. Era só falar que Jesus ia voltar, que eu tava feliz da vida. Por que tinha que botar a viagem no meio da história? Aí eu senti aquele silêncio, assim, sabe? E aí o Senhor me perguntando assim, você realmente crê que você vai viajar? Eu, claro, Senhor, é óbvio, Jesus. Eu creio nisso, né? Aí, aquele silêncio de volta, e assim, se você crê realmente, por que você não tem uma mala? Faltavam 14 dias para viajar, dentro daquela perspectiva antes da pandemia, e eu não tinha uma mala. Não tinha providenciado uma mala. Aí Deus perguntou assim, se você crê realmente, por que você nem sequer pensou os lugares que você vai visitar, as pessoas que você quer encontrar? Você não tem uma agenda. Você não decidiu quem você vai visitar, na casa de quem que você vai, com quem que você vai comer. Nada. Você realmente crê que você vai viajar? E aí começou, aquilo foi um choque. Aí eu percebi que o problema estava dentro de mim. Porque ele já tinha me dado a palavra, ele já tinha liberado os recursos naquele momento, inclusive. Só que a minha humanidade, a minha falta de fé, inclusive, de merecimento também, não permitia que eu desfrutasse daquilo. É exatamente o que acontece comigo, que aconteceu, né? Agora já passou. Em nome de Jesus. Em relação ao canal. Porque é um projeto que Deus me deu em 2019 e eu fiquei ali até que eu conheci a Tiara, que é a nossa produtora, tá lá atrás. E eu falei pra ela, eu preciso montar um negócio, eu vou montar uma hamburgueria, eu vou montar não sei o quê. E a outra amiga nossa que tava junto, a Ana Helena, ela falou assim, amiga, o que Jesus fala sobre isso? O que teu coração diz? Aí na hora o Espírito Santo já falou, YouTube? É o YouTube? É o YouTube? Daí eu falei, não, é o YouTube. Aí a Tiara olhou pra mim e falou assim, tá, mas o que tá faltando? Foi basicamente o que o Espírito Santo falou, utilizou a boca dela mesmo pra falar. O que tá faltando? Eu tenho luz, tu tem a câmera e vai porque eu sou fotógrafa, minha profissão é ser fotógrafa, então eu tenho todos os equipamentos para voltar. Todos os recursos necessários. E assim, ó, o que Deus falou pra mulher lá de Elias? Usa o que tem. Usa as vasilhas, que o milagre é com ele. Então você tinha as vasilhas e o milagre é com ele. Você tem as vasilhas e o milagre é com ele. Ela não precisou de mais nada a não ser das vasilhas. E eu acho que eu cheguei a gravar um vídeo que foi totalmente uma dinâmica diferente, que não foi o que eu tinha imaginado. E foi ano passado, não ficou do jeito que eu queria. E daí eu pensei, eu vou desistir, né? Porque eu fiz uma vez, não deu certo, eu vou desistir. Só que eu acho que na verdade eu estava bem nesse lugar. Eu não estava acreditando como Jesus falou que ia acontecer. Até que alguém puxou minha orelha e falou, tá, o que tá faltando? Vamos fazer então, a hora é agora. E foi muito engraçado, porque foram coisas de meses, assim, aconteceu. Porque você decidiu, esse é o lugar que a gente estava até conversando agora há pouco, das nossas decisões. Um sim de alguém pode mudar. Daí você teve o teu sim, né? E daí você deu o sim, você teve o teu sim, e as coisas começam a acontecer. E daí você tem um outro sim, e o mostra, sim da pessoa que vai te assistir, o sim, sabe? E mostra que a gente também, sozinho a gente não consegue. Daí eu tava trazendo muito pra mim, não, eu vou gravar, eu vou ver na tela como que tá a câmera ali, eu dou um jeito, eu dou um jeito, eu dou um jeito, era muito dou um jeito. E entra no lugar de perfeccionismo, sim, que não é o que Deus tem.
E Deus também não quer aquilo só pra mim. Ele fala, não, tem outras pessoas pra você alcançar, outras pessoas. Aonde você é fraca, ele é forte, e aonde você também na parte humana, aquilo que é vulnerável pra você, o outro, vem a pecinha do quebra-cabeça e vai preencher. E aí entra aquilo que eu falei da mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Eu tenho uma perspectiva meio doida que também deixa para uma próxima, mas de que forma eu entendo assim, ó, a palavra de Deus diz assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Não é o Cristo na Adri, a esperança da glória, nem o Cristo na Duda, é em nós. Então, quando a gente se junta, nós somos a esperança da glória. Quando a gente se junta, eu, você, a Tiara aqui, nós somos a esperança da glória. Não é só ela, não é só você, não é só eu. E nem é nós também, foi o Luan e o Marquinhos descendo e subindo do sofá. Toda uma equipe, né? A Yasmin arrumando o cabelo, a outra fazendo isso. Aí isso se transforma na esperança da glória. Nossa, e o que é a esperança da glória? O que é a glória? Glória é a manifestação de Deus. Então, quando a gente entende que são pecinhas do quebra-cabeça que se encaixam, a gente manifesta a glória do nosso Pai. E daí, do nada, as coisas acontecem. Exatamente. E assim, nada. O que a palavra fala, né? Cristo em nós, a esperança da glória, mas tem uma outra passagem que diz assim, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso aqui? É uma manifestação de uma filha de Deus. A natureza, o que é no original, no grego, é a criação. Então, tudo aquilo que foi criado, toda a criação, todo mundo lá fora aguarda a manifestação de uma filha de Deus. E aí a palavra de Deus também diz assim, e de glória em glória toda a terra se encherá da glória de Deus. Então assim, ó, a Duda manifesta uma glória de Deus. A Tiara manifesta uma glória de Deus. A Adri manifesta uma glória de Deus. E de glória em glória quando você entende que essa é a tua manifestação aqui na terra, está manifestando. Tiara entende que essa é a manifestação dela na Terra, aquilo que ela está fazendo com esse amor, com essa maestria, ela está manifestando o Pai. E aí eu entendo, eu estou manifestando o Pai. E aí quando todo mundo entender esse lugar de glória em glória, toda a Terra se encherá da glória de Deus. Essa que é a perspectiva. Quando a gente entende esse lugar de manifestar, a gente inspira outras pessoas a entenderem quem elas são, porque assim, ó, você está manifestando como fotógrafo, no teu canal, falando das coisas de Deus, a Tiara está manifestando a forma dela e eu da minha, cada um é uma glória de Deus diferente, que tem uma identidade, tem uma digital diferente, tem uma característica diferente. Só que o que o mundo de hoje nos ensina? A comparação. Aí eu quero fazer o que a fulana faz, eu quero falar igual a fulana fala, eu quero estar com o cabelo igual a fulana tá, eu quero fazer isso. E aí sai desse lugar de manifestar a individualidade e a criação de Deus de uma forma tão linda. Você chegava a se comparar naquela época? Total. Tipo, até hoje eu tenho que vigiar, eu tenho que cuidar, porque nós estamos vivendo um período da humanidade mesmo que favorece muito isso. Essa questão de internet, de imagem, veja, a própria atacada da Apple. Por que a Apple se destacou no meio disso tudo? Porque fala de aparência. Porque não é basicamente o melhor equipe, não. Fala de aparência. E nós estamos sendo doutrinados pela mídia, pela internet, por uma série de coisas, a viver uma fase, é uma nova revolução. Hoje a pegada da vez é essa. Então, aquela história das famílias comercial de margarina que a gente vê no Instagram, que a gente vê na internet. Isso é um incentivo à comparação. Quando não tinha internet, você não sabia como é que a pessoa do outro lado do planeta vivia. Você estava preocupada com a tua vida ali. Você morava numa chácara, estava bom morar numa chácara. Você não sabia como é que era morar num outro lugar. Hoje, com o advento da internet, com essa globalização das coisas, isso favorece a questão da comparação. E isso é tudo o que Jesus falava de forma diferente. Ele nos leva, né? Ele nos ensina a olharmos para dentro de nós, a entendermos que cada um carrega uma história, cada um carrega uma mensagem para se distribuir, e o mundo vem e abafa isso. Porque o que acontece? Se as pessoas não manifestarem a glória, a terra não vai ser cheia da glória, entendeu? Se é de glória em glória, se a pessoa está lá e é tudo igual, ela não está manifestando essa diferença, essa individualidade. E aí não vai alcançar
E quando você fica nesse lugar de vitimismo, de ai, coitadinha, nananã, você não consegue nem enxergar as oportunidades que Deus está te dando, porque eu tenho certeza que, por mais difícil que tenha sido aquela fase, uma oportunidade ou outra você poderia ter aproveitado. Muito. Mas tu estava tão cega, você não conseguia. Na verdade, tudo era ruim. Era assim, eu recebi ajuda de uma pessoa. Poxa, precisei daquela pessoa para fazer isso, porque eu não dei conta de fazer. Glória a Deus que tinha essa pessoa para te ajudar, que tinha essa pessoa para fazer isso por você. Olha como é que é o pensamento da vítima, que eu falei da viagem, né? Na minha cabeça, voltou o dinheiro da passagem, a pessoa não vai me dar mais viagem. Sendo que ela já tinha dado, não era... E em momento algum a pessoa falou em não dar, mas eu, na minha cabeça, porque eu chamou a existência aquele problema já. E a gente chama a existência. A gente chama existência. E aí até a neurociência pode explicar. É algo mais complexo, mas a gente precisa cuidar. E isso, né, voltando para a questão do tema da mente de Cristo, isso é ter a mente de Cristo. É pensar como... Não é só crer em Jesus, não que isso seja pouco. Né? Esse é o nosso caminho. Né? Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente entra por esse caminho, como é que são criadas as nossas ações? Dentro do nosso cérebro, através de caminhos neurais. Para eu fazer algo, tem que ter um caminho neural no meu cérebro para que eu possa caminhar por sobre isso. Aí eu encontro a verdade. Só que aí, o que acontece? O nosso cérebro ele é uma máquina de energia. Então a tendência dele é economizar energia. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer andar sempre pelo mesmo caminho neural. É mais fácil. Então aquilo que eu já pensei, aquilo que eu já vivi, é a lei. Então, deu errado uma coisa, sempre que eu pensar em algo relacionado a esse assunto, eu vou pensar no que deu errado. Eu não vou pensar assim, não, dessa vez vai dar certo. Eu tô com Jesus. Deus tá cuidando e eu vou fazer diferente, vai ser diferente. Uma hora você começa a acreditar. Porque você tem que falar tanto do que é bom, você acredita naquilo ali. É a mesma coisa que você fala de um carro vermelho, você só vai ver carro exatamente. Vermelho. É muito doido, mas isso é um caminho neural. É muito verdade. E você já fez o teste? É assustador. Realmente, porque tem aquela partezinha no cérebro que se chama SARS, que é o Sistema de Ativação Reticular, que ele é como se fosse um radar. Aquilo que você fala, ele vai detectar algo que prove o que você está falando e que mostre que aquilo é verdade. Então, se você fala do carro vermelho, o teu cérebro vai procurar esse radarzinho, vai procurar o carro vermelho. Não pode ser carro vermelho, mas pode ser mulher grávida. Quando a gente está grávida, né, tudo é mulher grávida, porque o teu cérebro está pensando nisso e está dando esse comando. Não é porque tem mais mulher grávida no momento que você está grávida. Naquele momento da Terra tem mais mulher grávida. Não, é porque o teu cérebro está fazendo esse serviço. Então a gente tem que entender todo esse processo, entender que... E assim, quem criou esse cérebro com essa perfeição? Foi Deus. Ele que formatou o cérebro, ele que fez a programação original lá para falar assim, tudo aquilo que sair, né, tudo aquilo que o meu filho falar, tudo aquilo que ele declarar, tudo aquilo que ele projetar, o cérebro está caminhando em concordância com isso. Para que existe essa programação? Justamente para que, quando a gente está funcionando na nossa identidade original, se eu estou declarando coisas boas ao meu respeito, se eu estou tendo misericórdia por mim como eu tenho pelos outros, se eu estou profetizando sobre ossos secos, o meu cérebro vai estar com aquele radarzinho compatível com isso que eu estou declarando. Então, se eu digo assim, eu sou uma pessoa abençoada, se eu sou uma pessoa generosa, se eu sou uma pessoa misericordiosa, o teu cérebro vai estar seguindo, buscando as alternativas, buscando oportunidades para provar que isso é verdade. Agora, se eu falo assim, eu sou uma vítima, eu sou uma coitada, todo mundo se aproveita de mim, eu não faço nada direito, o teu cérebro está ouvindo isso, ele vai caminhar em concordância com isso. Ele vai buscar oportunidades para provar que você não faz nada direito. Aí você faz assim, eu não faço nada direito, não sei o que, daí entra na cozinha, derruba todos os pratos no chão. Tá vendo? Eu não faço nada direito. Nossa, isso é muito verdade, acontece muito. Assim? É raro, mas acontece. Você fala isso, dali a pouco você sai do lugar e dá uma topada na beirada da cama. Tá vendo? Nem isso eu sei fazer direito. E essa fase, Adri, que passou isso, você lembra de ter que abrir mão de algo? Muito. Começa, sabe por onde? Abrir mão do nosso ego. Abrir mão das nossas verdades. Abrir mão da nossa criação, muitas vezes. Porque
pra gente ter esse tipo de perspectiva, ter esse tipo de comportamento, a gente passou por experiências de vida que nos levaram a ser dessa forma. Muito, muito provavelmente, coisas que a gente ouviu dos nossos pais, coisas que a gente ouviu no colégio, coisas que a gente ouviu às vezes dos primeiros amigos de infância, criaram um repertório mental. E você precisa começar a abrir mão do ego. Essa questão do abrir mão do ego, ela passa por uma questão muito importante, porque a vítima, ela veste a roupa de vítima. Ela veste isso. E ela tem que ficar, para ela abrir mão disso, ela vai ficar nua. E essa é quem ela é. É a vulnerabilidade, ela tem que... E assim, muitas pessoas se escondem através desse papel de vítima. Porque elas estão tão acostumadas e elas não sabem que isso é um papel. Né? E assim, se você tira a vitimização dela, sobra o quê? Sobra a incapacidade dela de lidar com as verdades. Porque quando você tira, enquanto ela é vítima, todo mundo é culpado de alguma coisa. É porque o fulano não falou o que tinha que falar, é porque a pessoa não me ajudou, é porque eu fui rejeitada na escola, é porque meus pais são separados, é porque meu marido me largou. Aí se você tira a vitimização da pessoa, sobra o quê? Sobra o ponto onde ela tem que se responsabilizar pelas coisas. E aí tira a zona de conforto. Porque ser uma vítima é uma zona de conforto. Porque você pode passar uma vida inteira dizendo porque eu não fui feliz porque o meu marido foi violento comigo, eu não fui feliz porque eu fui abandonada pela minha mãe, eu não fui feliz por causa disso, sendo que está nas minhas mãos. Deus deixa a gente já com as vasilhas, já com todos os recursos necessários. Vou dar um exemplo, você falou da questão do canal, né? Você podia passar uma vida inteira dizendo, eu não fiz o canal porque eu não tinha equipamento suficiente, porque eu não fiz o curso para edição de vídeo, ou porque, como eu fazia há pouco tempo, porque a minha casa é horrorosa, e a minha parede era toda embolorada, e eu fiquei 2 anos com Deus falando comigo, que era para eu gravar as minhas lives, que eu não gravava por causa da parede. Teve uma live que eu gravei, essa é curiosidade para você colocar no canal, que foi super difícil de eu gravar no auge da pandemia. No meio da live caiu uma lagartixa do teto, assim, na minha frente. E eu tenho pavor de lagartixa. Então eu queria surtar, dar uns gritos, dar uns berros. E eu fiquei muito mal com aquilo. Só que o que eu pensava assim, se eu surtar aqui, eu vou virar meme na internet, né? Então eu tenho que ficar mantendo a pose. Aí me mantive, só que dali pra frente a live ficou na minha cabeça tinha ficado uma porcaria. Aí terminou, eu falei, tá vendo? Pra quê? Isso não é comigo, isso é com as riquinhas que tem equipamento, com esses influencers que tem produção, tem gente que é bancada pelo ministério, sabe? Daí eu usei um monte de argumento. E de repente, quando eu tava muito enfurecida, já me achando o cocô do cavalo do bandido, eu comecei a receber um monte de mensagens assim, meu Deus, tava incrível. Meu Deus, como Deus falou comigo. E eu assim... Piada, deixa eu dizer, piada. Exatamente. Aí o que Deus falou comigo? Não é sobre você. É sobre mim. Sabe? E aí... Quando tá fraco, tá forte. E aí que a gente tem que entender. A vítima, ela tem que abrir mão dessa roupa, dessa vestimenta, dessa identidade. E existe um estudo científico que é o seguinte... As pessoas que são vítimas, elas vão se acostumando, elas vão descarregando altas doses de cortisol, que é o hormônio do estresse. Porque ela tá sempre se sentindo perseguida, ela tá sempre com o coração disparado, porque vai acontecer, agora vai acontecer alguma coisa. Sabe aquela coisa assim, que quem nunca? Tá tudo muito bom, vai dar ruim. Não tem um negócio assim? Nossa, tá tão legal a situação. Vai acontecer alguma coisa. Eu tava assim com a cabeça assim, entendeu? Ai, meu Deus. Vai dar ruim. E aí você acaba liberando uma dose de cortisol constantemente no teu organismo. Cortisol é como uma droga. É como cocaína. Você vicia no cortisol. Não. E o teu corpo fica pedindo treta. Como é chato quando a gente tá assim. Quando eu comecei a tratar essa parte de vitimismo, eu comecei a perceber como eu trazia esse ambiente para os lugares onde eu tava.
falava, ai meu Deus, olha só, porque eu não tenho A gente vira uma âncora. Ontem a gente conversando, né, sobre aquele assunto, e várias vezes eu reforçando coisas ruins ao meu respeito, coisas ruins ao meu respeito. Você percebeu quantas vezes tu falou que você nenhuma nenhuma vez. Nenhuma única vez. Eu elogiei a Tiara, eu elogiei não sei o que, eu elogiei não sei o que. Nossa, então você não consegue se ver dessa forma? Você acha que vai dar errado? Você acha que não e vai daí, conseguir? lembra do SARS, né? Aí o teu cérebro fica procurando as situações ruins. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tá em Jó. Né? A meu gente pai acaba trazendo isso. Tem uma frase que eu não sei de quem que é essa frase, se essa frase é dele, se ele leu algum lugar, que ele fala assim, ó, a oportunidade favorece a mente preparada. Porque a gente foi... Perfeito, eu quero essa frase por escrito. A gente foi no CTG, festa da cidade, e meu pai é muito bom com tudo, assim, né? Aí a gente tava passando na frente de uma barraquinha de pipoca e o gás tava vazando e a guria tava desesperada porque não sabia fechar o gás. Ele foi lá, moça, você quer uma ajuda? Que ele percebeu que ela tava nervosa, fechou o gás, ela deu uma pipoca pra ele. Eu falei, tu é assim, daí ainda ganhou a pipoca. Daí ele olhou pra mim e falou, oportunidade. a oportunidade favorece a mente preparada. E você sabe que o termo kairos, que é o tempo de Deus, a tradução, né, o original quer dizer oportunidade, é uma janela de oportunidade. Nossa. Então, quando a gente entra no kairos de Deus, a gente está entrando na janela de oportunidade. É quando a gente começa a identificar as oportunidades. Tá, e quando que foi essa oportunidade que você foi, que aconteceu? Passou a pandemia. Sim. Passou, surgiu a oportunidade de ir novamente. Você ainda acreditou que não era verdade? Você muito, eu ainda luto com isso. Sabe? Mas pelo menos você tá caminhando. Sim, eu acho que isso é o ponto, né? É um processo. Aí o que eu entendi? Que Deus é um Deus de movimento. Tudo na vida, tudo na terra está em movimento. Mesmo aquilo que a gente não vê, uma pedra está em movimento. Existem células que estão em movimento. Todas, né, a gente estuda na escola que tem o núcleo da célula e tem aquela energia que se movimenta ao redor. Entre nós duas aqui parece que não tem nada, mas tem moléculas que estão em movimento aqui. E aí quando a gente começa a entender isso e entender assim, ó, eu não estou vendo, mas se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, eu tenho que caminhar em concordância com a fé. Aí o que aconteceu? Aí eu vou contar assim, dicas práticas da Adri. O que aconteceu quando, na situação da viagem? Que Deus perguntou assim, você não tem uma mala? E eu falei, cara, e agora? Daí eu comecei a procurar a mala na internet. Até então, eu não sabia que eu ia viajar tão rápido, né? Mas aí naquele momento que caiu a ficha que eu entendi, eu comecei a procurar uma mala na internet. Em uma semana eu ganhei um jogo de malas cor-de-rosa, do jeitinho que eu tinha visto na internet, de uma amiga que não sabia que eu ia viajar. Tu ganhou. Ela disse que passou na frente da loja e falou assim, Deus mandou comprar pra você a mala e eu ia necessaire junto, kit completo, assim, do jeitinho que eu queria. Ganhei a mala. Aí eu falei, eu preciso... Aí eu fiquei, né, naquela ansiedade, eu comecei a entender que eu tinha que caminhar. Aí liguei pro meu irmão e falei assim, ó, onde é que a gente vai? Daí eu pensei assim, puxa vida, eu tô indo para os Estados Unidos, meu sonho é andar pelos parques, né? Meu sonho é visitar os parques. Eu não tinha dinheiro para ir para os Estados Unidos, queria ir direto para parque, né? Tipo, parque era o supérfluo da história. Só que aí eu tava entendendo o processo que Deus estava fazendo. Resumindo, assim, no final das contas, eu fui em 3 parques. Nossa. E assim, ó, um é porque meu irmão tinha passe anual, o outro é porque uma amiga minha comprou ingresso, alguma coisa assim. E o terceiro, eu ganhei de presente um valor que deu exatamente o valor do ingresso. Então eu não fui em um parque, fui em 3. Quando eu não tinha dinheiro nem pra nada. E as coisas foram acontecendo. Aí eu comecei a entender uma outra questão. Como a minha mente estava sabotando. Então, para eu não permitir que a minha mente sabotasse, e eu não sei de onde veio essa estratégia, tá? Mas foi uma estratégia muito legal. Eu comecei a assistir vídeos no YouTube que era uma câmera passando no aeroporto de Orlando. E eu me imaginava andando pelo aeroporto, porque eu acho que veio de uma reflexão que Deus começou a falar sobre Abraão, que ele dizia, olha as estrelas do céu, e eu falei, eu preciso me imaginar, porque Deus falou assim, você não crê realmente. E eu comecei a pensar, não, eu preciso me imaginar naquele lugar, eu preciso acreditar que eu estarei naquele lugar. Então eu me imaginava, eu assisti o vídeo e eu me imaginava andando dentro do aeroporto. Era o mais próximo daquilo que podia ser a realidade.
14 dias depois eu estava embarcando no primeiro voo do Brasil para Orlando. Que não era nem para Orlando, era para Fort Lauderdale, que estava fechado o aeroporto. 14 dias depois, 2 anos de mente fechada, achando que Jesus ia voltar, eu não ia viajar. Em 14 dias, onde houve uma virada de pensamento, eu estava lá. E é muito doido pensar que às vezes alguém pode olhar de fora e pensar assim, nossa, mas Deus eu não ia levar ela para as nações, levou ela para Orlando? Aquela religiosidade assim, absurda. Mas levar ela para Orlando, não ia levar ela para as nações para pregar, para isso, aquilo. É que você não viu o final da história, calma, tem muitas coisas para acontecer. Mas é o ponto que a gente esquece que Deus, ele realiza sonhos que pra gente também é muito bobo. Só que aquilo ali foi o ponto para você entender, cara, se eu posso chegar aqui, eu posso chegar em qualquer outro lugar. Exatamente. Eu acho que foi abrindo, né? Porque se Deus colocar tudo que Ele tem pra nós de uma vez, a nossa cabeça, eu acho que ela não suporta. Não, a gente sabota. A gente sabota. A tendência nossa é sabotar, não é? Porque é território desconhecido. E é a mesma coisa gasta a gente energia ter filho. Cerebral. É a mesma coisa a gente ter filho. Se a gente sabe de tudo que vai acontecer. Fica aquela parte linda. Filho, começo, casamento, tudo isso a gente não sabe como que vai ser. Mas e a gente precisa também parar. Isso é uma das coisas que eu tenho treinado muito, né? Que é o treinar. A mente de Cristo, ela é treinável. Como? Através da leitura da palavra, através do relacionamento com o Espírito Santo. Porque hoje, o que eu faço? E é um exercício diário, porque naturalmente a gente realmente sabota isso, a gente volta para o lugar de ter dúvida, a gente volta. Eu tenho consciência disso, mas o que a gente tem que fazer? Espírito Santo, qual que é a tua verdade? Espírito Santo, esse é o lugar que o Senhor tem para mim? Me mostra. Sabe? Às vezes a gente tem que falar assim, me mostra. Me mostra. É muito lindo do que Deus fez na tua vida. E depois você transformando outras mulheres, outras pessoas. Eu digo mulheres porque, né, mas também homens, alcança todas as pessoas. No dia que eu fui fotografar você lá no Flor, você falou uma coisa que mudou a minha cabeça. Mudou. É isso. Porque assim, o que acontece? Às vezes as pessoas querem ajudar as outras, mas ela não fala na língua da pessoa. E às vezes quer falar pela sua própria força. Mas às vezes é o Espírito Santo que vai te falar o que você tem que dizer, né? Você tem que olhar a vida com um copo meio cheio. Tá, beleza, mas não tô conseguindo. Não, assim, quando a tua vida tá virada do avesso. Quando você não tem, muitas vezes, condição de... Eu não vou dizer que a gente vai estar sem comida na mesa, porque Deus não deixa ninguém passar fome, né? Mas às vezes a situação tá tão caótica que a pessoa fala assim, você tem que olhar a vida pelo copo, né? O copo cheio. Dá vontade de quebrar o copo na cabeça da pessoa, né? E você falou o que pra mim? Nunca virar o copo... Que você falou pra mim? Troca a lente. Você viu eu trocando de lente pra uma câmera, de lente pra outra? Duda, tem lente que não é melhor que a outra? Aí eu já tava começando a entender. Eu falei, realmente, Deus, eu preciso trocar minha lente. Eu tinha mudado de cidade. Eu tava vendo uma perspectiva, assim, de destruição, assim. Eu achei que eu tinha feito a pior coisa da minha vida ter vindo pra cá. Falei, eu vou me esconder naquela cidade. Comecei a ver aqui como um lugar de destruição da nossa vida como família, eu como pessoa também. E daí você falou aquilo, eu falei, cara, eu preciso ver a oportunidade naquilo que eu vou trocar minha lente, eu vou colocar aqui uma 2470 1.8. Se falar isso pra mim, eu não entendo nada. Uma câmera boladona, entendeu? De 15 mil reais. E eu vou colocar essa lente, essa que eu vou usar pra minha vida a partir de agora, e vai ser assim. E foi o que aconteceu. Deus foi colocando, foi... Porque quando a gente é vítima, a gente olha para aquilo que está faltando. Esse é o problema da escassez. A gente acha que escassez é só financeira, que é só dinheiro. Não é. Escassez é olhar para o que falta e não olhar para aquilo que a gente tem. Quando a gente é escasso, a gente não é grato. Porque como é que você vai agradecer se você só olha porque não tem? Cara, eu passei a agradecer por coisas que, assim, pra gente é o mínimo, mas tem pessoas que nunca tiveram acesso. Esses dias eu tava agradecendo porque eu tava com o carro emprestado da minha sogra. Não era o meu carro. Você não tava indo de olho, não tava andando? Eu tava agradecendo, eu falei, Senhor, estragou o meu, deu ruim lá, vou ter que vender bem mais barato do que eu imaginei, aconteceu tudo diferente do que a gente imaginou, mas eu tenho um carro aqui, Deus tem me disponível, com alguém que a pessoa possa se ajudar. Emprestou. E o negócio fluiu, eu falei, que bom. E a gente acha que a vítima é assim também, a gente é o centro do mundo, né? E acha que tá tudo dando errado com a gente, tudo certo com os outros. E tem pessoas. Eu lembro que no auge assim, numa fase muito difícil da minha vida, no auge assim de problema financeiro, tudo, eu tinha uma vizinha que dizia assim, meu Deus do céu, eu queria tanto ter a vida que você tem. E eu falava assim, né, pobre, como é que é o miserável tem inveja do pobre, né? Porque
Sempre tem pessoas passando por situações, as nossas não são as únicas, mas e aí quando a gente começa a olhar, trocar a lente, quando você troca a lente, você vai dando oportunidades do teu cérebro detectar coisas novas, você começa a desenvolver a gratidão, que para mim é uma das principais chaves do processo, é a gratidão, é ser grato. E entender, lembra que eu te falei ontem sobre uma coisa é ser socialmente grato, e dizer assim, obrigada por isso, obrigada por, né? Outra coisa é você sentir gratidão em todas as situações. É assim, ó, eu fui para os Estados Unidos naquela vez, eu recentemente passei por uma situação de uma viagem onde eu não fui. E eu tenho que ser grata por essa que eu não fui também. Eu tenho que ser grata porque por essa que eu não fui, eu fiquei com meu pai. Eu passei mais tempo com meu pai, então eu tenho que ser grata por aquilo que eu tenho, mas eu tenho que ser grata também, e esse eu tenho não é no lugar de obrigatoriedade, não é esse lugar, mas é lugar de amor, sabe? Porque eu tenho um Deus que no meio de todas as circunstâncias, no meio de tudo isso, Ele está cuidando. E às vezes a gente se compara, igual a tua vizinha, às vezes a gente se compara com alguém, por exemplo, eu olho pra você e eu acho, mas você já foi na Bethel, é meu sonho ir na Bethel. Só que será que eu estaria disposta a abrir mão e a viver o que você viveu? As transformações, da abertura pra tudo? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito com essa comparação, né? Porque a gente não sabe lá no fundo o que a pessoa viveu, o que ela abriu mão, o que ela passou. Tem coisas que o outro passou que a gente nunca vai saber. E talvez assim, ó, tem um negócio que eu chamo de orações perigosas. Uma das orações perigosas que eu fazia antes de eu viajar, eu dizia assim, Senhor, eu não sei por que eu tirei essa ideia da oração perigosa, é coisa de Adri mesmo. Eu dizia, Senhor, não permita que eu vá para os Estados Unidos sem estar pronta para entender tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida naquele lugar. Aí o que aconteceu? 2 anos esperando. Foi antes, porque realmente eu não estava pronta. Muito provavelmente eu ia estar lá, eu não ia, sabe? Quando eu fui, cara do céu, eu quase morria por causa de uma orelhinha da Minnie, sabe? O sorvete de um parque tinha um sabor especial. As pessoas que eu encontrei, você falou do final das contas, que a gente fala de viagem para as nações. Sim, foi uma viagem para Orlando, mas dessa viagem nasceu uma igreja. Nossa. Dessa viagem, eu fui para casa de uma amiga minha, tinham outras pessoas lá, nós ficamos 7 dias, uma vigília contínua. A porta da casa dela ficava aberta, as pessoas entravam e saíam com comida, às vezes um ia no mercado, buscava comida, a gente ficou 7 dias adorando, falando de Jesus, 3 pessoas foram batizadas e disso nasceu uma mentoria dela. Hoje ela é famosa, inclusive, com essa mentoria. E ela disse que eu vim do Brasil para levar a mentoria para ela, porque a mentoria nasceu de uma conversa nossa. E hoje ela já tem outras, inclusive, livros publicados. E muitas vidas foram tocadas através disso. Mas eu também fui no parque. Você entende? Entendi. Deus tem acesso para tudo. É o muito mais abundantemente além do Senhor. E aí, nessa viagem, eu pude... Sabe assim, os cheiros eram maravilhosos para mim. O desfrutar era maravilhoso para mim. Então, a gente começa a observar as coisas de uma forma diferente. Se tivesse acontecido antes, ia ser mais uma viagem. Sabe? Eu não ia naquela ânsia de eu não ia ter contado. Não ia ver as oportunidades. É igual quando eu fui para Israel. Porque aí essa viagem abriu as portas para uma série de viagens. Hoje eu trabalho com isso. Né? Hoje é a minha profissão. Pra quem não sabe, né? Eu sou agente de turismo, eu era confeiteira. Ela fazia doce, inclusive quando eu estava grávida no Chá Revelação, Deus mostrou pra ela primeiro, porque ela falou que quando ela fazia o verdinho, ela sentiu uma coisa diferente. Porque o bolo foi minha prima que deu, mas os doces ela presenteou. E ela falou, eu tinha certeza que era uma menina, mas quando eu comecei a fazer o verde, eu senti algo e disse, é menino, e deu certo, era menino. Era bem isso mesmo. E daí depois a já foi pra esse campo, um mundo totalmente diferente. Eu não conseguia ver você não trabalhando com doce. Não, mas aí que tá. Olha como é que as coisas são, como a nossa história, Deus vai dando sinais. Eu fiz vestibular para turismo, quando eu era menina. Só que eu fiz para turismo e para jornalismo. Jornalismo era a minha paixão. Né? E querendo ou não, hoje, a minha paixão, o que eu fiz, o curso que eu fiz, eu posso aproveitar na minha profissão e tudo. Mas eu já tinha feito turismo. E não só isso. Hoje à noite, antes de dormir, eu estava pensando nisso.
a minha infância foi recheada de referências de viagem. A minha mãe, ela fazia implementação de material pedagógico e ela viajava o Brasil todo. Então ela ligava dos aeroportos, ela ligava dos hotéis, ela trazia as coisinhas de hotéis. Meu pai era representante comercial no Brasil todo. Então eu cresci com aquelas maletinhas de avião. Então eu ia muito em aeroporto. Eu sinto hoje que Deus me construiu para esse momento. Tem pessoas que não têm os meus filhos, por exemplo, não querem nem saber de viajar. Então, pra que, mãe? Eu posso abrir a internet e olhar todos os lugares pela internet. Eu tenho vontade de socar. Você é contemplativo. Eu gosto de pisar, eu gosto de conhecer as culturas, eu gosto de conhecer as comidas do pessoal, eu gosto de entender como é que eles se relacionam. Eu amo isso. Mas isso é uma coisa minha e a minha história predispôs a isso. Então a gente tem que ir buscando esse caminho, essas percepções, a nossa mentalidade para isso, né? E buscar, assim, que eu acho que é uma coisa importante para a gente deixar para o pessoal. Nós falamos sobre a mente de Cristo. É entender o que é a mente de Cristo e sair desse processo religioso, dessa coisa religiosa. Não, Jesus era o cara que amava. Jesus foi o cara que te amou primeiro. Então, se ele foi o cara que te amou primeiro, quem você é que não é capaz de se amar como ele te amou? Eu tenho algo que aconteceu. Teve uma época que eu tava ouvindo, eu sempre ouvi muito os louvores da Lu Melpídio, né? E eu vi que ela lançou acho que é Na Mesa, alguma coisa assim. E lá ela tava contando as conquistas dela, as coisas que Deus tinha feito na vida dela, e daí naquela hora eu comecei até a me comparar. E comecei a falar, claro, né? Imagina, ela faz devocional, ela tem isso, ela tem acesso a isso, ela tem acesso àquilo. Ela com certeza tem o check de tudo. Eu oro, eu leio a Bíblia, não sei o que, eu jejuo, nananana. E daí o Espírito Santo falou na hora assim pra mim: Deus, ele não tem um checklist, ele te ama porque ama. Exatamente. E eu fiquei com isso na cabeça. Te amo porque amo. Isso é graça. E ponto. O amor dele não tá vinculado, ele não tá associado a você fazer bem uma coisa, nem a você não fazer. Porque assim, ó, se você resolver não fazer nada daquilo que ele te chamou para ser, o chamar, aquilo que Deus tem pra gente, o propósito, é uma oportunidade. É uma oportunidade que você tem, é um contrato que você assina se você quiser. E ter a mente de Cristo é acessar esse contrato. Sabe o que eu entendo na real, assim, aí eu vou pegar pesado aqui, depois qualquer coisa você conversa com a tua audiência. Eu entendo que tudo já é no céu. Eu entendo que tudo já existe no céu. O formato do teu podcast, esse e o próximo, essa viagem já existia no céu. A nossa função é acessar esse lugar, porque Deus é atemporal. Para nós está acontecendo agora, mas para Ele já aconteceu dentro da configuração de tempo dele. E eu entendo assim, ó, tudo que existe nasceu antes no cérebro dele, nasceu antes na mente dele, na mente de Cristo. E aí o que a gente faz? A gente vai lá. Eu tenho essa cena para mim, sabe? Quando eu preciso de alguma coisa, eu me imagino puxando. E eu lembro de uma semana que eu resolvi, eu não acreditava nisso dessa forma, sabe? Eu achava, não, é muito fácil, sabe? A gente é criada para pensar assim, não, eu tenho que pagar penitência, eu tenho que ter o check, eu tenho que fazer devocional, eu tenho que dar meu dízimo certinho, eu tenho que ser magnânima. Daí, se Deus passar por aqui e me ver, ele vai fazer alguma coisa, não é assim? E eu pensava dessa forma, e Deus falava comigo, não, tá à tua disposição. Só que ele falava e eu não acreditava. Aí eu falei, tá bom, Deus, então eu vou fazer uma prova pro senhor. E é uma prova bem boba, tá, gente? Eu falei, Deus, tô precisando de uma bolsa. Aí, você vai resolver a questão da bolsa? Bem assim, porque minha mãe tava me cobrando, nossa, a bolsa tá muito feia, Naquela semana, eu ganhei 3 bolsas. 3 bolsas. E daí ele falou, não vou te dar só uma, meu amor, eu vou te dar 3. E uma é dourada ainda, para ajudar, que é a minha cara. Assim. E é simples assim. Nós estamos falando de coisas materiais, mas o acesso a uma cura é o mesmo, o acesso a uma restauração de um relacionamento é o mesmo. A gente precisa entender, sabe qual é o primeiro passo antes de mais nada? Para você viver a partir da mente de Cristo, você precisa conhecer a mente de Cristo.
Só que a gente conhece, muitas vezes, a gente acha que conhece, e a nossa visão da mente de Cristo, ou a nossa visão da mente ou do coração de Deus, passa pelas situações humanas. Então, porque a gente acha que é tal coisa, então a gente acha que Deus vai pensar dessa forma. É como se a gente enxergasse Deus baseado naquilo que a gente tem de experiência. Nas nossas experiências humanas. Muitas vezes nas nossas experiências com o nosso pai. E aí, se de repente você não teve um pai que foi um pai provedor, você não consegue enxergar Deus como um Deus provedor. Se você não teve uma mãe que te ouvia, você não consegue entender um Espírito Santo que te ouve. Então isso são os filtros, aí é a lente. Na verdade, trocar a lente é exatamente isso. Então a gente projeta em Deus uma característica humana, e quanto mais a gente conhece o coração de Deus, e assim, Deus é bom, a natureza dele é bom, Deus é bom, ponto. Sabe? Ponto. Não tem nenhuma variável. E dentro da bondade dele, as nossas situações, elas são desdobradas. Sabe? Porque a nossa tendência é assim, tá chovendo, nossa, que droga, tá chovendo. Né? Mas o cara que tá plantando, que tá precisando de uma chuvinha para molhar a semente, meu Deus, obrigada por essa chuva. É verdade. É trocar a lente. Então sempre a bondade de Deus, ela contempla toda a criação. E para nós, ela tá limitada. A gente acha que Deus é o Papai Noel. Que ele tá lá para ficar realizando os nossos desejos e simplesmente e a gente atrela a bondade dele a isso. Quando muitas vezes tem coisas que a gente deseja e que seriam fatais para nós. Nossa, eu não vou nem falar, mas assim, quantas coisas você já pensou em querer na vida e que na época era tão importante, e hoje você consegue olhar para trás e dizer, meu Deus, se tivesse dado certo aquilo, tinha sido super. Seriam coisas que talvez tivesse te desviado o teu propósito, talvez tivesse mudado a tua perspectiva de vida. Eu tenho várias. Glória a Deus pelos nãos de Deus na minha vida. Adri, e o que tá te movendo hoje, então? Hoje? O que você tem feito hoje, já que aquela Adri lá... né? É um velho homem, né? Ficou literalmente. O que você tem feito com tudo isso? Porque a gente consegue ver nítido, não quem te, né? Eu te conheço, mas até quem não te conhece consegue perceber que hoje a tua postura, o jeito que você fala, você tem conhecimento, você tem feito. Eu mesmo que te conheço já de tempo, já vejo essa diferença, né? Então, tu tem feito muitas coisas, né, pro Senhor, eu sei que tu tem feito. Veja, essa é a janela de oportunidades, esse é o Kairos de Deus. Quando você consegue entender que tudo é oportunidade, primeira coisa, você passa a ser intencional. Eu sou intencional o tempo todo. Eu saio de casa já pensando assim, o que nós vamos fazer hoje, Deus? E essa intencionalidade se reflete no nosso dia a dia. Então, para todas as coisas eu tenho que ser intencional. Eu não tenho que ser só intencional quando eu estou no culto ou quando eu estou ministrando. Não, eu tenho que ser intencional quando eu estou no supermercado. É chegar assim, Deus, tem alguém que o Senhor quer falar alguma coisa aqui? Existe alguém pela qual a gente tem que orar? Tem alguém que está precisando de cura? Nossa. E assim, ó, eu não saio, nem todo dia eu tô afim de fazer isso, sabe? Nem todo dia. Tem dia que eu não tô afim, mas eu gosto que você até tô assim. Mas é essa intencionalidade. É assim, ó, Deus está falando, então eu vou estar em obediência com Ele. Mas é uma obediência leve. Porque também se eu não fizer, vai estar tudo bem. Só que se eu fizer, eu já vi muito milagre acontecer. Eu tenho tanto testemunho de supermercado, farmácia, posto de gasolina, Uber. Meus amigos dizem que eu sou a evangelista dos Uber. Né? E o que acontece quando eu digo sim? Eu vejo milagres. O que acontece quando eu digo não? Ele continua me amando. Sabe? Então essa é a leveza. Então, ser intencional faz parte do processo e das coisas que eu estou fazendo. Hoje o meu coração queima por ver pessoas. Eu sei o que Deus fez em mim. Eu sei o quanto Ele transformou a minha vida. Sabe? Eu sei hoje eu posso dizer assim, cara, eu vivo uma vida plena. A minha vida é divertida. A minha vida é legal. Tem treta? Tem. Tem problema? Tem. Tem muito, muito, muito. Mas tem dia que é só o sangue de Jesus mesmo. Mas é o sangue de Jesus. É sobre isso mesmo. Mas eu posso dizer que eu vivo uma plenitude de vida. Eu posso dizer que em Jesus eu sou alegre mesmo quando as coisas não estão alegres. E depois eu quero até abrir um parênteses com relação a isso. E o meu coração queima hoje em ver pessoas vivendo a partir desse lugar. Então, o máximo de coisa que eu posso fazer, e assim, ó, por exemplo, quem faz processo de visto comigo sabe,
Meu processo de vício não é normal. Eu faço toda a parte profissional, toda a parte teórica, toda a parte de assessoria como normal, profissionalmente falando. Mas eu sempre trabalho a mentalidade dos meus clientes, porque essa mentalidade também vai fazer diferença na entrevista. Eu sempre, meu cliente pode ser crente, não crente, eu oro com ele, sabe? Eu busco de Deus palavras que possam alicerçar essa questão. Então, trazer isso para a realidade das pessoas, porque não viver a partir da mente de Cristo, essa é a minha mensagem. Eu entendi que a mensagem que eu carrego é sobre viver a partir de uma mente transformada, e como uma mente transformada pode transformar uma vida, e uma vida transformada pode transformar outras vidas. Então, eu vivo a partir desse lugar. Aí eu busco fazer com que mais pessoas entendam esse lugar. Nossa. Às vezes é numa conversa, como as que a gente tem. Né? Às vezes uma conversa pode fazer umas chavezinhas virarem e a pessoa muda de forma de pensar, muda de comportamento. Às vezes através de mentorias, eu também tenho as minhas mentorias que eu falo sobre isso, e isso queima no meu coração. Então é uma luta, porque às vezes eu quero fugir disso, mas eu entendo que quanto mais sim eu dou para isso, mais eu sou testemunha de milagres. E eu escrevo sobre isso, então ser intencional em tudo aquilo que eu faço, né? A partir desse lugar. Aí voltando, eu falei da alegria, então eu quero só deixar esse exemplo que foi algo bem importante para mim. Houve um tempo, e recente, tá? Não é um tempo tão distante, você vai identificar bem, que eu estava me sentindo triste, que eu estava me sentindo sem esperança, que eu estava... sabe, a alegria não estava fazendo parte da minha vida. E eu fui orar. Eu falei, Senhor, eu tô tão triste, meu coração tá tão peludo, tá tão ruim. E a tua palavra fala sobre alegria. E é um fruto do Espírito. Então gera em mim um fruto do Espírito. Aí eu pensei que eu ia passar por um processo. Daí eu até lembrei daquelas coisas que diz assim, você pede paciência, né? Daí Deus vem e traz provação para desenvolver a paciência. Pensei, Senhor, será que você vai trazer tristeza para desenvolver alegria? E não foi, na hora eu pensei isso e eu falei assim, não, como você era quando era menina? Lembra daquela Adriana Alegre falando que falava, e não parava de falar? Essa é a tua essência, essa é a tua identidade. Identidade não é sobre se sentir, identidade é sobre ser. E aí eu falei, Deus, mas eu não estou entendendo. Daí Deus falou assim, você precisa vestir a tua identidade. Assim como o Clark Kent, o super-homem, ele vestia a fantasia dele, ele passava a ser o super-homem, mas era a mesma pessoa. Você precisa vestir a alegria. Não, você não precisa se sentir alegre, mas você precisa vestir. Aí naquele momento eu comecei a me imaginar, todas as vezes que eu saía de casa, com um casaco escrito a palavra alegria atrás. E aí eu li na época que quando a gente sorri, os nervos da face, não sei, eles sinalizam para o cérebro que você está feliz. Mesmo quando você não está feliz. Então, quando você começa a exercitar o sorriso, você está dando um comando para o teu cérebro que você está feliz. E eu comecei a ficar sorrindo, né, de forma intencional também. Dali a pouco, tinha vezes que eu começava a rir de mim mesma, eu caía na risada. Meu Deus, como eu sou ridícula. E de repente aquilo ficava leve e eu começava a imaginar eu vestindo esse casaco da alegria. E eu comecei a perceber que a alegria tinha entrado na minha vida de volta. E na época eu me vestia. Era algo que eu precisava vestir. Hoje eu não tirei mais. Então não depende de eu estar bem. Sabe, não depende das coisas estarem bem. Eu posso ser alegre quando as coisas estão ruins. Aí um dia Deus falou comigo, daí eu tava conversando com meu pai no telefone e dando risada com meu pai é muito engraçado. E Deus falou comigo assim, você é alegre porque o seu pai é alegre, mas ele tava falando dele. Então, eu sou filha, eu tenho o DNA do meu pai. E se o meu pai é alegre, eu também sou alegre. Se meu pai é próspero, eu também sou próspero. Se meu pai é soberano, eu também sou soberano. E aí isso passou a fazer parte de um jeito que aprender a vestir essa identidade. Nossa. E não é de vítima. Tirar essa capa do vitimismo. Da mesma forma que você veste de alegria, você tira da vítima. Você escolhe a lente.
Você escolhe qual você tem dois pra escolher. Você tem que decidir qual que você vai escolher. Você vai escolher ser triste todos os dias. Você pode pensar, mas é chato. Agora eu vou ter que ser feliz o tempo inteiro. Não, mas traz um ambiente diferente. Traz um ambiente diferente pra quem tá junto. Hoje que eu tenho neto, eu percebo assim, como ele sente o que eu tô sentindo. Então, se eu sou irritada, se eu sou estressada, se eu tô um dia mal, principalmente quando ele amamentava, era nítido. O dia que eu tava estressadíssima, que eu tava mal, que eu tava ruim, ele chorava o dia inteiro, aí eu ficava mais irritada ainda. E eu fiz o teste, eu falei, não, eu vou ficar tranquila, eu vou me esforçar pra ficar bem. Que bom que você fez o teste. Eu vou acordar bem, Ficou outra criança. Então, assim, se uma criança ali que não entende, só sente, já muda, imagina quem tá ao nosso aí redor. Tem toda uma explicação da neurociência também, científica, que o nosso coração, ele emite ondas eletromagnéticas, o nosso cérebro elétrico, nosso coração eletromagnético. Então, aquilo que você emite no teu coração emana a 7 metros de distância. Então, se você vai trabalhar num lugar onde tem, por exemplo, baia, tem uma baia ali com uma pessoa que está virada na casqueira, você acaba recebendo dessa... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente, né? E tomar muito cuidado com essas decisões, com essa forma de lidar com as coisas. Uma vez eu vi, ou a gente é um ar-condicionado que muda o ambiente. É o termômetro ou o termostato? Ou a gente é o termômetro. O termômetro ou o termostato. Ele falou que esse aqui é um ar-condicionado que vai dizer, eu quero quente, eu quero frio. Ou você só vai dizer, não, você tá quente, então eu vou ficar quente. E eu vou pros lugares, eu entendi que eu carrego alegria. Justamente por causa dessa experiência de alegria. Então, quando eu entro no lugar, eu já entro, Senhor, me faz ser um canal de alegria para esse lugar. E você trouxe muita alegria pra minha vida. Fez eu mudar minha lente, tirou a minha lente xoxa, capenga, minha cinquentinha de R$1.000, botou uma 2470 de 15 mil. E agora transformou a minha vida, transformou a minha história, a vida da minha casa. E eu sou muito grata, Adri, muito grata. E em nome das pessoas que você atende, que você já transformou a vida, agradeço aqui, porque é um presente poder ter você por perto. É meu viver isso. Que você tá um pouquinho longe, né? Quer dizer, eu tô longe de todo mundo. Mas a gente vai resolvendo essas coisas de uma Mas Deus tem dado a oportunidade, eu tô muito feliz em ver a mulher que você se tornou e como você usa isso, e você não sente inveja, não, você quer que outras pessoas alcancem tão alto quanto quero você muito tem. Isso, quero muito. É muito porque, de glória em glória, toda a terra se encherá da glória de Deus. Eu quero que toda a terra se enche da glória de Deus. Pra ter gente mais feliz do nosso lado. Já imaginou? É sério isso, né? Já imaginou se todo mundo vive dessa forma? Seria muito melhor, né? Exatamente. E muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz pela tua presença, por ter aceitado o convite. Eu te amo demais. Muito, 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 muito. Eu queria aqui falar com você que talvez tenha sido tocado por essa palavra e entendeu que você nunca acessou esse ambiente. Eu não sei quem é Jesus, já até ouvi falar, mas o Jesus que eu conheço, a Bíblia que eu li, foi da minha mãe. A minha mãe, ela é muito religiosa, ela fala aquela que eu Bíblia tenho de Salmo 91 aberta na geladeira. Eu conheci pela minha prima que faz isso e aquilo. Eu conheci Jesus através daquela pessoa que é mentirosa, que trai a esposa. Esse não é o Jesus que a gente serve, não é o Jesus que está lá na Bíblia. Então, é essa pessoa, a Adri, eu sei que a Adri não tem um ego, né, inflado, mas é essa pessoa que transmite amor, é esse Jesus que as pessoas precisam conhecer. Se você foi tocado por esse Jesus, quero te convidar agora a abrir seu coração e deixar ele entrar. E se você está longe, até já conheci, experimentei desse doce, gostinho, mas saí porque aconteceu isso ou aquilo. Aquela pessoa, justamente que a gente entrou no vitimismo. Porque aquela pessoa me tratou desse jeito na igreja, porque não sei o que. Mas Jesus, ele te decepcionou? Jesus, ele... Não vai, eu sei que não. Então, e talvez você pode ter dito não, ele se decepcionou, ele disse o não. Pai também diz não pro seu filho, quando quer o bem. E glória a Deus pelos nãos do Pai. Amém, né? Meu Deus. Então, a gente vai fazer uma oração agora. Se você quer isso, você... entrega seu coração a Jesus. A Adri vai fazer uma oração naquilo que ela tem autoridade. Amém. Que é enviar pessoas, é levantar pessoas. E levar as pessoas a viverem a partir da mente de Cristo. Isso. A partir de uma mentalidade transformada. Então vamos orar? Antes disso eu quero declarar sobre a tua vida, né, as bênçãos do Senhor. Quero declarar que esse novo tempo, ele vai ser um tempo pautado pela mentalidade de Cristo. Amém. Quero declarar que você é o canal para que as pessoas possam conhecer esse Jesus. Por isso o canal.
né? E quero abençoar esse canal, quero declarar esse canal aberto às manifestações de milagres e maravilhas, a palavra, a propagação da palavra de Deus, ao avanço do reino e a tudo aquilo que Deus tem preparado para isso, porque você é um canal. Amém? Então vamos lá, vamos orar por essas pessoas. Quero abençoar todos aqueles que nos assistiram, quero agradecer e quero convidar vocês a multiplicarem, não só indicarem o canal, a multiplicarem, a convidarem pessoas a assistir esse podcast, mas também a multiplicarem essa mentalidade. Nós vamos orar para que vocês sejam alcançados por essa linha de pensamento, por essa mente renovada, mas não se contentem em somente viver a partir disso, mas levem as boas novas para as pessoas, que as pessoas possam viver a partir das boas novas, que é o Evangelho de Jesus. Nós somos aqueles que trazem esperança. O inimigo já traz toda a desesperança, ele já faz o serviço dele bem direitinho, né? E o nosso, a gente acredita com toda a força. E o nosso é justamente o contrário. A gente tem que trazer a esperança, as boas novas e a graça e o amor de Jesus. E melhor é o fim e não o começo. Exatamente. E dele é o querer efetuar. Então vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as famílias, todas as vidas que estão nos assistindo, Pai. E nós queremos declarar, Senhor, mentes transformadas pela palavra do Senhor, mentes transformadas pela exposição ao amor de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de rota, que vai trazer mudanças em casas, em famílias. Pai, nós queremos declarar a esperança do Senhor para todas essas pessoas, Pai, a alegria de Jesus, Pai, que eles possam enxergar as suas vidas através de novas lentes. Coloca novas lentes nos seus olhos, Pai. Aumenta a capacidade, a perspectiva deles, Pai. Senhor, que eles possam ouvir a Tua palavra, meu Deus, que eles possam ouvir a Tua voz acima de qualquer coisa, Pai. Que os olhos deles possam enxergar o sobrenatural, Pai, e que eles possam viver a partir do melhor dessa terra, da terra prometida, não porque não tem aflições nesse mundo, não porque tudo é um evangelho fácil, o evangelho da graça, mas porque o Senhor é esse Deus. O Senhor é esse Deus que nos transforma, o Senhor é esse Deus que traz a bondade na sua essência e no seu coração. Eu quero abençoar, Senhor, essas pessoas com a Tua graça e com encontros sobrenaturais com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que lindo. Amém? Se você aceitou, se você recebeu, eu quero te convidar a baixar um aplicativo no seu celular, chama O Dia Seguinte. É o aplicativo da Associação do David Leonardo, que é um aplicativo onde você vai ter um caminho. Lá você pode pedir oração se você precisar. Eu queria, né? Ontem eu até estava conversando com a Adri, ela falou assim, Duda, tu não pode abraçar o mundo. Eu queria poder chamar todo mundo assim, me vem no WhatsApp, eu vou cuidar de vocês Evangelista todos. nata. Mas Deus dá outras formas de a gente fazer isso, né? E usa outras pessoas para ter outros canais, enfim. Então é um aplicativo, lá você tem acesso, lá você tem um discipulado muito especial, falando sobre quem é Jesus, o que você tem que fazer, e a Bíblia, a importância da Bíblia, tudo muito legal, e tem uma parte onde você pode pedir oração, que você pode pedir ajuda, então isso também é muito importante. Então baixa o aplicativo O Dia Seguinte, e queria convidá-los a seguir a Adri, passa o seu @Adri. Adri Prugner. Então você quer fazer uma mentoria, você quer conhecer mais de perto, você quer colocar para fora essa pessoa. Eu sempre deixo pequenas pérolas, algumas dicas do dia a dia. Eu falo bastante também sobre a neurociência através da Bíblia, que tudo que hoje a neurociência fala, a gente pode comprovar, já estava na palavra de Deus, só facilita o processo. Né? Tem uma série de assuntos legais lá, que é justamente para te ajudar a viver a partir dessa nova mentalidade. E agora eu vou falar aquela coisinha bem assim, né? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, ajuda no engajamento. É muito estranho porque eu acompanho o YouTube há tantos anos e eu falar isso pra alguém... Dá o seu joinha. E é isso, um abraço, fique com a paz e a graça, sejam mergulhados pela graça de Jesus. Amém.